O Vamp falou de falta de pegada. O Mauro falou de preocupação até com o rebaixamento, de falta de futebol. Se a gente for pegar a escalação do Corinthians hoje, não tem explicação para falta de pegada. Porque não é aquele discurso, aquela desculpa de que é um time envelhecido. Não é. Porque, tem o Cássio no gol, que aí ele é o goleiro, né? É indiscutível. Aí tem o Fagner. Ok, envelhecido. Não, Gil. Não é tão envelhecido, não. Sim. Mas, já mais envelhecido, mas tem pegada. Gil, envelhecido. Olha o resto. Murilo, Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Juliano, Wesley, Roger Guedes e Yuri Alberto. Por que esse time não tem pegada, então? Que é o que eu falo. Às vezes eu fico indignado quando surge a desculpa. O Flamengo não tem muita pegada porque tá acomodado, já ganhou tudo. Meu amigo, olha o salário dos caras e olha o time do Palmeiras. Que ninguém perdeu motivação nenhuma, corre o jogo todo do mesmo jeito. A mesma coisa esse Corinthians. Não tem motivo para ter falta de pegada. Então por que não tem pegada como o Vamp criticou tanto aqui? Bom, eu também concordo que não tem pegada nenhuma. E aí levantou-se durante a semana aquela história do eventual condicionamento físico ruim. Time mal preparado fisicamente. Não dá para saber se sim ou não. Mas a verdade é que o Corinthians não consegue jogar. No segundo tempo ele abdicou do jogo. Deixou a bola com o São Paulo. Chegou a ficar quase 70% de posse de bola pro... Mais até. Chegou a ficar mais. O último estava 72 pro São Paulo. Então, 28. Em casa é uma brincadeira, né? É uma piada. Então o Corinthians abdicou do jogo. O Corinthians fechou e tentou alguma coisa em contra-ataque. Eu só posso entender isso como um condicionamento físico deficiente. Só pode ser isso, que não tem outra explicação. A gente vê o Sexto Gil. O Gil até correu, deu pique, foi para um lado, tentou se virar. O Roger Guedes tentou, mas era uma coisa assim, né? Sem muita lógica, sem muito nexo. E um time desequilibrado também no aspecto psicológico e tático. Então, às vezes, você corre mais do que o necessário. Mas realmente me parece que é uma questão de condicionamento físico mesmo. Não tem outra explicação. Realmente não tem. E eu acho impressionante também que é uma outra questão que me chama a atenção na torcida do Corinthians. O limite entre você apoiar o time e entender que nem sempre você vai golear, aquela coisa do culto do 1-0, que veio desde o Tite e do Mano Menezes, o culto ao 1-0, não, aqui é sofrido, aqui é 1-0, e você tem um pouco também de espírito crítico para cobrar mais. Não digo cobrar de querer quebrar, bater em alguém, não, cobrar na palavra. Estavam tão motivados para cantar música contra o São Paulo com viés homofóbico, podiam ser um pouco mais incisivos cobrando do time. O torcedor que eu falo não é organizado, não, que vai para o aeroporto. Não tem nada que é aeroporto. Aeroporto é lugar de embarcar, desembarcar, esperar alguém que você está ali esperando, que é seu amigo, sua família, seu namorado, o que for. Esperar jogador no aeroporto é ridículo. Você me esperaria um dia no aeroporto, mano? Você depende da necessidade. Se você der uma carona e puder quebrar teu galho, eu vou. Fazer o quê, né? Fazer um sacrifício desse, né? Assim, de repente, eu ganho um lugar no céu. Mas o fato é que a torcida do Corinthians aceita muito certas situações. Hoje é um jogo para o torcedor ficar indignado. Não estou defendendo violência, mas assim, você protestar. Peraí, que jogo é esse que vocês vieram fazer aqui? Mas é o São Paulo, é o nosso rival. É esse São Paulo aí, gente. Não estamos falando do São Paulo, uma máquina. É um São Paulo... Se fosse o Palmeiras, a gente entenderia. Pela fase de um e fase do outro. O Corinthians não jogou, gente. Segundo tempo, amarrou ali 1-1, ficou agarrado naquilo e o pênalti pautou o segundo tempo. Porque se vira 1-0, que ia virar 1-0, tudo indicava, né? Faltava muito pouco na primeira etapa. O Corinthians teria que, de alguma maneira, agredir o São Paulo. E aí que seria um perigo muito grande para o Corinthians, né? Porque acho que se começasse a dar mais espaços, talvez o São Paulo pudesse enfiar a faca e rodar. Não, se soubesse, acredita bem, viu, Mano? Que eu não sei também se... Oi? Se soubesse, acredita bem. Se soubesse, acredita. Que poderia ficar 1-0 e ficar ali onde estava. Ficar 1-0. Mas eu acho que aí a torcida reagiria de outra forma. Por isso que eu acho que a torcida, às vezes, é um pouco tolerante demais. Sabe? Esse jogo, se eu sou um torcedor, pago ingresso para ver o Corinthians jogar dessa maneira, eu fico muito, muito furioso. Muito puto. Putaço da vida. Muito puto. Porra. Agora, é delicado, né, Vamp, Mauro, porque a gente fala de dois gigantes, né, do futebol de São Paulo, que os dois a gente diz, é difícil esperar que crie alguma coisa. Porque a gente está falando de São Paulo e Corinthians. O Corinthians, o Mauro já deixou claro, é bom se preocupar com o rebaixamento, na opinião dele. Agora, o São Paulo, que também cria pouco. É um clássico que a gente já não tinha o otimismo de ver um bom futebol. Num jogaço como esse, Vamp. A gente tá falando com o São Paulo e o Santos está em quinto. Aquele moleque fez gol de novo. David. Será que o Santos conseguiu descobrir outro moleque fora do padrão? O moleque realmente, eu até estava acompanhando esse jogo só do David. Realmente parece que o Santos tem outro atacante muito bom. Que coisa absurda. Ele fez um belo gol. O Pipeno tem falado toda hora, o Zé Manuel fala toda hora. Eu não vi um jogo inteiro desse moleque. O gol que ele fez é fora do padrão. Ele é muito bom. É David Washington. David Washington.
Mas então, das torcidas de Corinthians e São Paulo, não dá pra esperar nada pra esse ano, pelo que a gente tá falando aqui. Não, São Paulo, o Corinthians tem que melhorar muito. O São Paulo, eu com o Dorival, com o chegador Dorival, eu sempre falo, entre os 7 primeiros, certeza que o São Paulo vai ficar. Olha lá, hein, mano. O São Paulo, certeza. Pela organização, se você pega os outros times, não é só pelo São Paulo, é que tem muita gente também abaixo do São Paulo. São Paulo tá em 10º nesse momento. Assim, O São Paulo vem de 2. Sim. O São Paulo, Flávio, ele ganha do Inter e sai pra jogar 2 partidas fora. Ele sai pra jogar contra o Fortaleza e contra o Corinthians. Isso conta, porque lá no segundo turno, de repente, esses jogos vai ser 2 jogos no estádio do São Paulo, né, cara? A gente não sabe como ele vai estar. O ponto do São Paulo, até comparando com o ano passado, nessa rodada, ano passado, o São Paulo tinha até 2 pontos a mais do que ele tem agora. Ele tinha 13 e agora ele tá com 11, né? Acho que é isso. Mas, assim, onde começou a cair o ano passado? Quando começou o mata-mata... Tem 9 agora. Tem 9, né? Então ele tinha 11, ele tem 2 a mais ano passado. Ele começou a cair quando começou o mata-mata da Sul-Americana e Copa do Brasil contra os times mais fortes. Aí o time não aguentou. Isso aí é uma coisa que, se o Dorival for pegar o retrospecto do ano passado, que não era ele o treinador, ele vai reparar que o time começou bem, enquanto estava mais leve, Sul-Americana fase de grupos tranquila, esse ano também está tranquilo, o time estava bem, depois que começou a ter problema. Mas dentro do normal, é um time para ficar ali, entre os 10 primeiros. Eu falo assim, a defesa é boa. Eu falo assim, em relação. Boa. Por exemplo, você pega o Corinthians e você fala assim, o Corinthians vai se abrir contra o Flamengo, vai sair dando a cara contra o Palmeiras. Não, você pode vir esperar e usar o contra-ataque. Agora, todos os jogos mesmo, contra o Botafogo, contra o São Paulo, tudo. E hoje contra o São Paulo foi pior ainda que contra o Botafogo. O Corinthians, quando se propõe a atacar, ele não consegue atacar. E quando se propõe a defender, ele não consegue defender. Eu tava vendo. Então vai ter que trabalhar mesmo. Eu lembro que o Cuca, depois do jogo contra o Goiás, né, que o Cuca ainda tava, o Cuca falou: o time é muito espaçado. Eu vou botar minha cara em 10, 15 dias. E eu comecei a pensar, isso é tudo muito espaçado mesmo. Ninguém toma bola do adversário. Hoje o Corinthians recuperava a bola porque o São Paulo errava o passe. O negócio de você vir dar o bote, tomar. Isso é culpa de jogador ou treinador? E jogador novo no meio campo. Isso é culpa de jogador ou treinador? Eu não vou botar na conta do Luxemburgo, que não tem nem 10 dias. Sim, mas pode ser na conta do Lázaro. Você fala assim, 3 jogadores veteranos no meio campo. Jogou com o Rony contra o Botafogo. O Rony já não estava hoje. Botou Fausto Vera, Maicon e Juliano. E a média de idade era o Matheus Araújo. Matheus é tudo. Mas muito longe mesmo. Por isso que o São Paulo teve essa posse de bola toda. E o São Paulo, pelo menos, ele defende bem. Ele ataca mal, mas ele defende bem. O Beraldo, o Beraldo é muito bom. Beraldo e Arboleda é uma ótima dupla. O Beraldo não vai ficar muito tempo no Brasil. Isso acho que tá claro aí. Que o São Paulo precisa vender, precisa de dinheiro. E zagueiro canhoto, rápido, de bom passe. O Beraldo não vai ficar muito tempo. E na frente da zaga, o Pablo Maia tá bem, o Gabriel Neves tá bem, o goleiro o Rafael tá seguro. Então, defende bem. Tem comissão técnica, tem tudo. Eu queria ver se o Luxemburgo pega assim, os caras dizem, olha esse jogo aqui, olha quantas bolas vocês roubaram. Não serve esse do São Paulo? Olha o do Botafogo. Olha o do Botafogo. E lá tem equipe pra isso tudo, né? Tem, análise de desempenho, tem tudo, estatística. Olha, pra ver quantas bolas rouba pro jogo. E, Mauro, dá pra ter um otimismo nesse trabalho do Luxemburgo? Né? A gente fala do Luxemburgo, né? O Luxemburgo tá com 70 anos, estava 1 ano e meio sem trabalho, chegou no Corinthians, o Vamp mesmo falou, eu tento apoiar o Luxemburgo, tento dar moral, só que ele já chega com vaidade, já barrou o Yuri Alberto. Dá pra torcida do Corinthians ter uma certa esperança no Luxemburgo? O Luxemburgo que tem 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. É cedo, ninguém tá querendo culpar ninguém antes que já comece aquele fervor do chat. Mas dá pra ter um otimismo no trabalho do Luxemburgo? Não. Sim. Não? Não. Zero otimismo. Sou uma pessoa muito, muito ingênua pra ter otimismo depois de ver os jogos que a gente tá vendo. O time não tem nada. Qual a estratégia hoje? O que o Corinthians quis fazer hoje? O que quis fazer contra o Botafogo? Tô falando dos jogos, tá? O que o Corinthians apresentou nesses 2 jogos? O que você viu de estratégia para tentar anular os pontos fortes do adversário? De que maneira eu vou chegar ao gol do adversário? O que eu vou fazer em campo? Qual é o meu propósito? Contra o Botafogo, meu Deus, foi um vareio. O Corinthians ainda se ofereceu no segundo tempo. O Botafogo adora fazer jogadas de velocidade, executa muito bem. O segundo gol até foi bem bonito, né? O terceiro gol, aliás, a bola puxada pelo Tietê. E foi 3-0 assim, muito fácil. E hoje o Corinthians simplesmente não ameaçou o seu adversário, não ameaçou o São Paulo jogando em casa.
Só empatou o jogo por conta desse pênalti absurdo aí que foi marcado. Mas já dá pra botar na conta dele? Não, né? Eu acho que ele não é o mal culpado porque ele já herdou tudo isso que tá ali, né? Mas ele assumiu e assim, repito, de um jogo para outro, alguma coisa tem que ser apresentada. Algum tipo de novidade, um progresso, uma estratégia que deu certo aqui e ali, seja defensiva, ofensiva. Qual o propósito do Corinthians hoje? O que o Corinthians quis fazer hoje em campo? O que apresentou de bom? Eu desafio qualquer um. Me diga o que de bom o Corinthians apresentou hoje. Alguma coisa digna de elogio. Não tem. Aí você vai pegar o Atlético Mineiro na quarta, o Flamengo no domingo e o Argentino Júnior. na Argentina. Ainda em maio pega o Fluminense ainda. Não, a sequência do Corinthians é péssima. Eu já tinha falado isso aqui no Bate-Pronto. Vai pegar agora o Atlético Mineiro fora pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. É um time, eu gostei, o Luxemburgo fala, quando tem que jogar no Corinthians, é esses jogos. O time grande tem que ter esses jogos. Agora, o Corinthians é um time grande. Agora, as peças não. Será que vai daqui em 4 jogos, vai voltar a jogar bem, todo mundo numa pegada? Eu não acredito nisso. Aliás, há quanto tempo não joga bem? Desde o tempo do Vitor Pereira. É isso que eu ia falar. Os últimos bons jogos, e não foram espetaculares, tá? Foram no tempo do Vitor Pereira no passado. O Corinthians não fez nada esse ano até agora. Com 3 treinadores diferentes, porque o Cuca também treinou o time durante dois jogos, duas partidas, né? E não foi nada demais. Agora, sobre o técnico, o Vanderlei Luxemburgo, eu acho assim, só acho que ele não é o mal culpado, porque, vamos lá, ele há muito tempo não faz um bom trabalho, há anos não faz um bom trabalho. Ele estava envolvido, inclusive, com política, né? Foi pré-candidato ao Senado, lá no Tocantins, acho que foi isso. Dono de TV no Tocantins. Tem os negócios dele, tudo. Quer dizer, até que ponto você espera com uma pessoa que está voltada para outros planos, que é um direito dele, de repente, essa pessoa vai dirigir um time de futebol. Até que ponto ela está voltada para o futebol, está estudando futebol, está acompanhando e com ideias claras do que vai fazer num momento como esse? Tanto que todo o discurso é muito voltado para o passado, as coisas que já fez e tudo. Muitas delas ele fez mesmo. Ele tem uma história muito, muito rica no futebol, de sucesso. Muitos dizem que foi o maior da história do futebol brasileiro. Sempre a gente vai falando no passado. Estamos falando do presente. Então, quando ele é contratado, me parece também que não é um técnico contratado porque fez um bom trabalho recente e dá sinais de que possa arrumar essa equipe. E sim porque é um técnico de muito nome, ainda tem, muito midiático, e que com isso consegue catalisar as atenções. Daqui a pouco vai ter a coletiva dele e certamente vai chamar a atenção, vai falar de assuntos além do jogo e tal, daquele jeito dele. E isso faz com que os dirigentes fiquem talvez um pouco fora do alvo das críticas do torcedor, que deve estar muito preocupado. Repito, o Corinthians, que não estiver preocupado, abra o olho, porque a situação é muito estranha. Assim, o time é muito mal, mas muito mal. Muito mal. Quando parece que não dá para piorar, piora. Eu achei esses 2 últimos jogos assim de assustar. Quinta-feira, né, que foi o Botafogo, e o de hoje. Assim, jogos assustadores de que você não vê o Corinthians apresentar rigorosamente nada que dê uma esperança ao torcedor. Não, mas o time se defende bem. Não, mas o time tem essa característica, a bola parada é boa. Não, quando contra-ataca, encaixa, joga. Não tem nada. Zero. Você tem um que corre mais, se esforça, que luta, que tenta um jogador, o outro, mas não tem nada. Coletivamente nada. E não vai ter tempo para treinar. Vai continuar sendo assim. Vocês já deram aqui o roteiro dos próximos jogos. Os próximos jogos são Atlético Mineiro fora de casa pela Copa do Brasil. Primeiro jogo. Flamengo. Curitiba faz 1-0 no Atlético Paranaense agora. Curitiba 1-0 no Clássico lá do Paraná. Flamengo fora de casa pelo Brasileirão. E logo depois o Argentino Júnior fora de casa pela Libertadores. Lembrando. Fora também. Que depois o Fluminense em casa. E depois tem o Fluminense. O melhor futebol do Brasil hoje dentro de casa. Mas também um jogo dificílimo. Agora, vale lembrar que só nessa semana, se tiver uma derrota, né, considerável para o Atlético Mineiro fora e uma derrota para o Argentino Júnior fora, o Corinthians já pode estar praticamente fora da Copa do Brasil e fora da Libertadores. Ou seja, é uma semana... Podendo ir para a Sul-Americana. Podendo ir para a Sul-Americana. Também não é certeza. Tem confronto agora, né? O Liverpool. Que vai ter um confronto contra o segundo colocado. O terceiro colocado já conseguiu. Se ele for terceiro, né? Isso, ele tem que ficar na desse frente jeito do é capaz líder. de perder do Liverpool. Isso, ele tem que ficar à frente do líder e tem que jogar com o time da Sul-Americana para poder se classificar. Mas tem a vaga direta. É uma situação que eu acho que nem o mais pessimista do corintiano imaginava para esse momento. Nesse momento, ele só não está na zona do rebaixamento porque tem 6 gols e o Coritiba tem 4. Os dois sofreram 11. O resto é tudo igual, campanha idêntica. Vitórias, empates e pontos. Os últimos 2 anos do Corinthians teve momentos de contestação ao Silvinho, ao próprio Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi mais na saída, né? Quando ele estava lá, ele não era tão contestado. Mas bem ou mal, mais ou menos com esse elenco, foi 5º e 4º no Brasileiro. O ano passado chegou numa final de Copa do Brasil, chegou em quartas de final de Libertadores. E não mudou tanto assim o elenco. É praticamente o mesmo. Pouca gente saiu e pouca gente chegou.
E esse ano realmente tá mais bagunçado, não tem cara de nada. E não muito custa lembrar, trocar muito de técnico, que bem ou mal Silvinho e o Vitor Pereira ficaram ali, dirigindo o brasileiro inteiro. Você lembrar um pequeno detalhe que para um clube político como o Corinthians é ano de eleição, né? Então tem muita gente que pode estar querendo que o Corinthians perca, sabe? Para criar uma onda não demora muito. O Vamp conhece melhor que eu. O ano político no Corinthians é um horror. Isso pegava nos jogadores, não chegava o jogador? Quando tinha a eleição lá? Ninguém foge, né, Flávio? Era assim. Ainda bem que tem um centro de treinamento hoje, né? Você vai mais pra lá. Mas antes era tudo dentro do Parque São Jorge que a gente treinava lá, né? Você não podia fugir daquilo, né? Era tudo lá dentro do Parque São Jorge. Agora, uma hoje pergunta, Vamp. A gente já falou, o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil, não, que vai. São dois. É um jogo de ida e um jogo de volta, ok. Mas o Corinthians pode estar fora da Libertadores nessa semana. Se ele perder para o Argentino Júnior, já era. Eu não sei se já era matemática. Semana que vem. É provável. Se o Del Valle ganhar também, né? Aí vai a 10, 9 e ele fica com 3. Ele até poderia chegar aos 9 do Del Valle, mas aí tinha que acontecer muita coisa, né? Tinha que ganhar as 2 e o Del Valle perder as 2, sendo que o Del Valle vai jogar 2 em casa. E o Del Valle ainda pega o Liverpool também. Pega. Não é matemático, mas é praticamente aí. Agora, você concorda com o Mauro? O torcedor hoje, corintiano, ele tem que temer pelo pior, que é a luta contra o rebaixamento. Pelo que ele está vendo do futebol, não é só a situação atual na tabela, não. O futebol, a crise, a troca de treinador constante, os erros de escolha da diretoria, a falta de pegada do time, como você fala. O jogador principal quase nunca joga, que é o Renato Augusto. Por exemplo, o torcedor que foi hoje para Itaquera, ele deve estar botando agora no trem, ou no ônibus, ou no carro, o meio de transporte que ele foi. O torcedor, ele só tá voltando para cá pensando que não perdeu o tabu. Mas quem foi, viu, assistiu, para tudo. Não viu nada, é um absurdo. E aí você vai dizer que esse torcedor tem esperança que em 3 jogos dessa sequência, Atlético Mineiro, Flamengo, Argentino Júnior e Fluminense, vai uma vara mágica e vai fazer todo mundo jogar e voltar a jogar e ganhar esses jogos? Reza aí pelos empates. Não, sim, mas você acha que o Corinthians tem chances de lutar contra o rebaixamento esse ano? Tem. Olha a tabela. E olha o que está jogando. Por exemplo, você viu ontem o Bahia perder do Flamengo lá na Fonte Nova, lotado. Mas o Bahia agride, ainda ataca. Com 2 a menos, a ameaça. O Bahia tomou 3-0 do Santos, mas o Bahia teve chance naquele jogo lá. O Bahia teve chance de empatar o jogo. Criar oportunidade de você atacar. Eu vi o Corinthians não cria, o Corinthians fica atrás. Foi assim contra o Botafogo. Hoje estão jogando em Itaquera, tudo, diante da torcida, para ir para dentro dos caras. Se o Corinthians não faz o gol de pênalti, eu não sei se no segundo tempo ele ia ter força para atacar, não. Tem que saber atacar. Ele perdendo o Botafogo, tá perdendo o Botafogo, agora vai sair mais um pouco. Ficou lá atrás, aí, quando tentava sair sem força. E o que me surpreende, Pilhada, é roubar. Quando você joga no contra-ataque, você tem que tomar essa bola e sair em velocidade. Não tem. Olha, eu fiquei um absurdo onde estava o Roger Guedes, onde estava o Hildo Alberto, onde estava o Wesley, saiu machucado. Para puxar, não tinha. Roubava, o São Paulo errava, eles pegavam a bola e devolviam para o São Paulo. Aqui também a criatividade de São Paulo também tá. Flávio falou até isso bem na sexta-feira. Não é o São Paulo, mas foi muito melhor que o Corinthians. Melhor, sim, mereceu ganhar.